Bom dia, pessoal! Estamos entrando ao vivo. Tudo bom com vocês? Tudo jóia com vocês? 11 horas em ponto, terça-feira. Nessa semana em que nós vamos fazer lives todos os dias. Então, começando aqui no YouTube, no Instagram. Peço desculpa pelo barulho das cachorrinhas, daqui a pouquinho elas param. Bom dia para você que está chegando agora. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito legal. Ah, Thaís, tudo jóia? Legal. Tava vendo aqui como fixar um comentário. A gente vai aprendendo novos detalhes todos os dias, né? Daqui do Instagram. Ah, que legal, Thaís. Que legal. Que legal. Ah, Ricardo, deu pra você entrar? Que bom. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Vou confessar que hoje eu também tô precisando acordar, tô com meu cafezinho aqui, que foi uma noite daquelas de insônia, né? E eu acho que nessa quarentena estão sendo mais comuns para todo mundo, não só para mim, né? Então, se você também tem passado por algumas noites dessas, estamos juntos. Bom dia, Cris. Bom, e agora então eu quero começar o conteúdo de hoje, como prometido. E o assunto de hoje, que eu até fixei aqui embaixo, né, pra gente ir se aprofundando nesse assunto durante a live, é exatamente como atrair o cliente ideal para o seu negócio e ver o seu faturamento decolar. E não só o faturamento decolar, como também a sua satisfação, tá? A sua realização com o negócio, o seu prazer com tudo isso. E aí esse é um pedaço aí, é um bônus, né, dessa história. E eu coloquei esse título dessa forma porque a maioria das pessoas está pensando nisso, né? Sente esse problema, essa dor assim do faturamento, né? De eu não consigo vender o tanto que eu preciso e às vezes a fala eu não sei quem é o meu cliente ideal. Eu já ouvi muito isso, eu não sei quem é o cliente certo. E às vezes a fala eu até sei quem seria o cliente certo, mas eu não consigo atrair essa pessoa, não é essa pessoa que eu estou atraindo hoje em dia. Então eu quero falar de alguns tópicos, né? Eu separei alguns tópicos para a gente direcionar essa conversa, para falar sobre o que é esse cliente ideal, então, como atraí-lo e por que isso vai impactar no seu faturamento. A primeira coisa, quando a gente está falando de cliente ideal, é exatamente essa mentalidade do design thinking, que eu sempre falo, que é uma mentalidade da empatia pelo cliente que nós estamos buscando. O que eu quero dizer com empatia pelo cliente? Quando a primeira coisa que nós precisamos ter para ter um negócio é o cliente. Quem já fez algum curso comigo e já fez o Business Model Canvas comigo em algum momento, sabe que o primeiro campo do Canvas que a gente preenche é exatamente o bloco do segmento de clientes. E quando eu estou falando isso para as pessoas em aula ou em algum workshop, eu falo isso. Nós estamos começando a preencher o Canvas por esse bloco, porque se não tem cliente, não tem negócio. Simples assim. Certo? Acho que essa é uma conclusão óbvia que todo mundo consegue fazer. Então, a primeira questão é esse cliente. E durante muito tempo, a gestão de negócios, né, e o marketing, o foco dele era o seguinte: eu tenho uma empresa, essa empresa tem um produto ou serviço, e eu vou fazer de tudo para convencer um determinado público-alvo de que ele precisa do meu produto. Inclusive, muitas vezes, e a gente sabe disso na história do último século,
criou-se necessidades que não existiam. Criou-se produtos para necessidades que antes não existiam. E através de um marketing que era totalmente trabalhado na persuasão profunda, né, em técnicas assim psicológicas e tudo mais, a gente colocava esse desejo nas pessoas. Curiosidade, o irmão do Freud, do Sigmund Freud, pai da psicanálise, né, um dos pais da psicologia, o irmão dele foi para os Estados Unidos e foi uma das figuras-chave no trabalho com essa psicologia, inclusive tendo tido uma grande influência na indústria do tabaco, especificamente para o público feminino. Olha só que abordagem, né, que a gente tinha e às vezes ainda tem, né? Mas o que eu tô falando aqui é uma construção que vem num contraponto disso. Então, a nossa ideia hoje em dia, ela não é mais aquela assim, eu sou um empreendedor, um profissional liberal, um artista, um artesão, um criativo, que tem uma ideia pela qual estou profundamente apaixonado e entendo que todo mundo, como eu tô apaixonado por aquilo, todo mundo também deve estar, todo mundo também vai gostar daquilo, e aí eu vou colocar isso pro mercado e as pessoas vão querer comprar. E o meu trabalho todo vai ser um trabalho de convencimento das pessoas a elas entenderem quão maravilhoso é aquilo para elas comprarem. Então, não é essa a ideia mais. A ideia é fazer o inverso disso. É a gente trabalhar essa palavrinha que eu estava falando há pouco, que é a palavra empatia. Então a ideia é eu olhar para o mercado, conhecer e entender profundamente esse cliente, esse segmento de mercado, esse segmento de cliente, e aí eu vou ou criar ou adaptar a minha solução para melhor atender às necessidades desse cliente que agora, depois de um trabalho profundo de empatia, eu conheço profundamente. Então, essa é a virada do jogo. Essa é a base da tal mentalidade, né, da inovação, da mentalidade do design thinking, da mentalidade mais atual de mercado. Existe, inclusive, um relatório de tendência que eu sigo. Quem me conhece sabe que eu sou muito antenada com tendências de mercado, né? Tô sempre olhando as tendências de mercado. E existe um relatório mundial chamado Trend Watching. E a Trend Watching, ela vem com uma tendência de consumo já há alguns bons anos, pelo menos uns 5 anos, provavelmente, tá? Eu sigo há bastante tempo esse relatório, que é uma tendência que eles chamaram, eles gostam de dar nomes bem legais assim para as tendências, é uma tendência que eles chamaram de Glass Box Brands. Glass Box Brands, ou seja, marcas em caixa de vidro, marcas de caixa de vidro. Então imagine, qual que é a ideia dessa tendência? Imagine que a parede da sua empresa deixa de ser uma parede de tijolo, usando na metáfora uma empresa física, tá? Que é o que a gente, né? Hoje em dia isso tudo tá mudando, mas vamos usar a metáfora de uma empresa física. Então pega aquela parede de tijolo e substitui por paredes de vidro, tá? É isso. Então imagina que a tua empresa está dentro de uma caixa de vidro, ou seja, o teu cliente está vendo tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Então essa é uma tendência que vem já há alguns bons anos. E o que essa tendência quer dizer? Ela quer dizer que as empresas estão trocando suas paredes fechadas, cheias de segredos e de coisas que são feitas aqui dentro, para paredes de vidro, porque essas empresas estão entendendo que o consumidor tem uma necessidade de conhecê-la com mais profundidade em busca de encontrar um alinhamento com aquela marca.
Nós, enquanto consumidores, e isso é muito importante, toda vez que eu estou falando deles lá, dos consumidores, dos clientes, etc e tal, na verdade estou falando de nós. Pense em você, pense em como você se comporta. Então, nós, consumidores, buscamos cada vez mais interagir com marcas que estão de alguma forma alinhadas com a gente. E nós deixamos de interagir com marcas que estejam desalinhadas, né? Um exemplo muito claro que a gente teve agora na quarentena disso foi aquele episódio do Madeiro, né? Que teve uma queda muito grande no faturamento depois de toda aquela controvérsia que deu, na qual eles mostraram uma opinião, uma determinada opinião sobre um determinado assunto e as pessoas discordavam profundamente daquela opinião do dono da empresa, então elas resolveram boicotar, ou seja, elas resolveram deixar de serem clientes. Aconteceu isso também com a Havan, né? Com aquela loja de departamentos Havan. E, claro, tem pessoas que continuaram comprando porque compravam por outros motivos. Então, essa é uma outra questão importante. Existem algumas marcas em algumas áreas de mercado que são mais importantes para a gente, né? Que nós vamos, a gente se importa mais com o que aquilo está falando. Existem outros produtos que a gente compra sem pensar muito. Então, de repente, eu me preocupo muito com o tipo de roupa que eu compro. Eu quero comprar uma roupa que eu tenho certeza que não veio da China, que não foi feita por crianças e etc e tal. Mas a hora que eu vou comprar milho e atum no mercado, eu não estou muito preocupada, né? Por quê? Porque a minha atenção não está circulando naquilo. Já tem uma outra pessoa que, de repente, não está se importando nem um pouco com o tipo de roupa que ela compra, mas ela não compra atum no mercado porque ela sabe que os pesqueiros também acabam pegando golfinhos, etc, etc e tal, e aquilo é uma coisa terrível para ela e ela não compra atum no mercado, né? Então, eu vou me relacionar de diferentes formas com diferentes nichos, mas o meu cliente, ele é o cliente que está se importando com o meu negócio. Então, vamos voltar nessa questão da empatia. A ideia é, então, que eu pare de criar para mim, porque eu gosto, porque eu tô apaixonado por alguma coisa, etc e tal, e que eu comece a olhar para esse cliente, entendendo quais são as necessidades reais e as dores reais desse cliente, para que eu possa, tô repetindo, ou criar um produto específico para atender o que ele precisa, ou adaptar o meu produto para a necessidade dele. Né? Então, essa é a empatia. E aí, nessa questão, a gente tem um paradoxo que muitas vezes surge quando eu estou falando disso. E qual é esse paradoxo? É a ambiguidade que existe entre a ideia de que existe um cliente ideal, que eu chamo de avatar do cliente ideal, porque a gente acaba sintetizando isso numa figura, mas existe um cliente ideal. E existe aquela ideia de que o cliente tem sempre razão. Lembra dessa história? Acho que todo mundo já ouviu essa história, né? O cliente tem sempre a razão e eu tenho que ouvir o cliente. E aí eu tô falando sobre isso pra você e você tá aqui matutando, né, na tua cabeça aí e falando assim, tá bom, empatia, legal, ouvir o cliente, legal, as dores, tá, vou entender. E aí você resolve aplicar isso. E aí você começa a prestar atenção no que o seu cliente está falando, e aí começa a vir gente te pedir os mais diferentes tipos de coisa. Fulano, você faz entrega? Você não pode começar a entregar? Fulano, mas dá para fazer um combo também disso? Eu queria comprar um combo. Fulano, mas e a promoção? Esse preço aqui tá muito caro, não dá para mexer nesse preço? E se não dá para você abrir num outro horário? Não dá para... E as pessoas começam a me pedir todo tipo de coisa. E aí você fica lá na sua cabeça, não, mas a Gi falou que eu tinha que ouvir o cliente. Né? E você fica louco tentando se adequar ao que todo mundo quer. Então, esse é um paradoxo que existe e já vou te falar como resolver isso, tá? Para você não cair nessa armadilha, que é uma armadilha muito importante. Então, eu tô falando assim, empatia, vamos olhar para o cliente e entender qual é a dor. Mas, qual cliente? Essa é a história para você sair dessa jogada. Qual é o cliente que eu devo ouvir? Aqui é que está o segredo da história. Então, talvez hoje em dia, se você tem uma empresa já há algum tempo, né? Se você já está no mercado há algum tempo,
muito possível que você tenha, caso você não tenha feito esse trabalho que nós estamos conversando aqui, caso você não tenha feito esse desenvolvimento em algum momento, é muito possível que você tenha todo tipo de cliente. Alguns que você gosta, adora, é um prazer atender, você fica muito feliz, uhul. E alguns que você faz assim a hora que ele tá entrando. Ai, lá vem fulano de novo. Ai, meu Deus, hoje é o dia que o fulano tá entrando aqui. Sabe qual é esse cliente? Minha mãe teve videolocadora, né, enfim, eu comecei a trabalhar com ela na videolocadora, eu tinha 13 anos, né? Então, eu convivi muito tempo dentro do comércio. E na frente da empresa, a gente tinha uma parede de vidro, né? Pra pegar a metáfora da glass box aí. A gente tinha uma parede de vidro onde eram colocados os pôsteres dos filmes, né? E a porta era de vidro. Então a gente via quem estava chegando. E isso acontecia muito dentro da empresa, né? De determinado dia, tava todo mundo ali querendo fazer alguma coisa, engajado, né? Aquele dia de semana, sabe? Segunda-feira de manhã, não tem ninguém, ou quarta-feira de manhã, segunda-feira o pessoal tá devolvendo o filme, né? Quarta-feira de manhã, não tem ninguém na locadora, tal, gente. E aí vem aquele fulano lá fora. Aí você fala assim, putz, né? Lá vem. Se você tem um negócio há muito tempo, você tem esse fulano no seu negócio, ou essa fulana, tá? Você tem essa pessoa no seu negócio. E o que é essa pessoa? Ela é a síntese do seu anti-avatar, né? Do seu não cliente. Ela é aquela pessoa que se você pudesse demiti-la, né? Se a gente pudesse demitir um cliente, você iria demiti-la, né? E aí, se eu sou uma empresa que tenho esses tipos variados de cliente, por quê? Porque eu comecei a empresa de uma outra forma, não é desse jeito que você está falando, eu não pensei nisso aí que você está falando a hora que eu comecei a empresa, e aí, enfim, quem entra na minha porta eu atendo, quanto mais melhor. Então, se você começou o teu negócio assim, chances são de que você tem essas pessoas na tua empresa agora. E quando eu falo para você, vamos ouvir as pessoas, vamos ter empatia com as pessoas, não é dessas pessoas que eu tô falando. Não é dessas pessoas que eu tô falando. Eu estou falando do teu cliente ideal. E você sabe que quando as pessoas vêm estudar comigo, em qualquer curso que seja no Conecta, seja em uma mentoria, enfim, qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer junto, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é trabalhar isso. E às vezes existe uma dificuldade em conseguir duas coisas. Existem duas dificuldades aqui. A primeira é se sentir no direito de escolher. Essa é a primeira. Eu acho que eu tenho que atender todo mundo, eu não me sinto no direito de escolher. Principalmente profissionais liberais têm essa questão. A segunda questão é, quem eu vou escolher? Mas quem que é essa pessoa? Como que eu faço essa escolha? Né? Quem é esse cliente certo? E aí, obviamente, existem formas da gente fazer isso, né? Da gente fazer esse trabalho. Mas o importante aqui é, nós precisamos desenhar esse grupo. Nós precisamos criar essa segmentação. E tem várias pessoas aqui que já foram meus alunos, meus mentorandos, e que sabem que eu até gosto de dar apelidos, né? Eu gosto de fazer um apelido para um certo grupo de cliente. E aí eu acho que é bem interessante, a hora que a gente consegue fazer isso, fica muito claro quem está fora desse grupo. Fica muito claro quem está fora desse grupo. Que é uma coisa que eu brinco que é um anti-avatar, né? Um não cliente. E aí, quando eu sei quem é esse grupo, quando eu sei qual é o perfil dele, e para quem tem negócios já há um certo tempo, é mais fácil até entender quem é essa pessoa, e é mais fácil até dar os apelidos, assim, vocês não têm ideia, durante os anos, os apelidos mais engraçados do mundo, né? Porque as pessoas conhecem em tanta profundidade aquele cliente que ela vai dar um apelido que é, assim, divertido, né? E é lógico, o teu cliente não precisa saber qual é o apelido que você está dando, né? E na maior parte das vezes são apelidos muito carinhosos, né? Que a gente dá porque justamente a gente gosta do nosso cliente. Os engraçados geralmente são dos anti-avatares.
Mas uma vez que eu tenha feito esse recorte, que eu tenha feito essa decisão, que eu entenda qual é esse segmento que eu quero atender, o próximo passo é justamente essa etapa da empatia. Justamente essa etapa de conhecer esse cliente com profundidade. E ao conhecer esse cliente, criar produtos pensando nele, em suas características, nas suas dores e nos seus desejos, nos seus trabalhos a serem feitos, que é uma coisa que eu trabalho bastante em cursos, a ideia de job to be done, né, de trabalhos a serem feitos, mas também numa forma de criar, de criar e de refinar. Né? O que você já tem, você pode refinar. E aí ontem tinha uma ex-mentoranda do Conecta aqui e ela tava tirando sarro de mim no comentário, assim, positivamente, né? Do tipo, refinar, né, Gi? Sempre refinar. Porque esse é meio que um mantra meu, né? Ontem a gente tava tendo aula do Conecta, ontem à noite eu até comentei com o pessoal que é realmente esse mantra. É um mantra constante meu, refinar, refinar, refinar. Por quê? Se você estiver querendo construir a coisa perfeita, esperar a coisa perfeita ficar pronta para depois colocá-la no mercado, ou se você já está no mercado, mas você quer lançar um novo produto, você quer lançar uma nova iniciativa agora, nesse pós-pandemia, para se adaptar ao mercado, e você fica lá lapidando, desenhando, chafurdando em cima daquilo ali até você atingir a tão sonhada perfeição, não é assim que você vai chegar perto dessa perfeição, não é assim. É colocando o carro na estrada e refinando no caminho. Inclusive, porque tem um tanto de coisas que a gente descobre conversando com esse cliente. Então tem um tanto dessa empatia que a gente consegue fazer com entrevistas com esse cliente, que a gente consegue fazer com imersões na vida desse cliente, que a gente consegue fazer se colocando no lugar do cliente. Mas isso nos leva até um certo ponto. É na hora em que nós colocamos alguma coisa para rodar, seja um protótipo, seja uma versão mínima viável do seu negócio, mas é na hora que tem algo rodando e que o cliente vai interagir com aquilo de verdade, vai se relacionar com aquele produto, com aquela solução de verdade, que você vai conseguir ter dados mais seguros dessa empatia e entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês meu, que eu acho que o exemplo sempre deixa as coisas mais claras. Quando eu comecei o Conecta, que é um grupo de mentoria que eu tenho, já há alguns bons anos, a primeira turma do Conecta, eu criei todo esse protocolo, que é um protocolo de desenvolvimento de marca, de encontrar a própria voz da marca e de encontrar um alinhamento com a marca e todo um processo, né, uma questão processual para a gente chegar nisso. Então eu desenvolvi esse produto e eu falei, bom, então vou começar vou entregar, vou montar uma turma. Montei uma turma, a primeira turma de mentoria do Conecta, as pessoas que estavam lembram bem, né, que estavam lá. E eu falei assim, bom, então nós vamos fazer 4 encontros de 3 horas cada encontro. Eu vou passar todo esse conhecimento para as pessoas e vambora, né? E a gente começou a colocar aquilo em prática, era tanta coisa, era tanto conteúdo que eu tinha para passar e existia um processo de apropriação das pessoas daquilo que ia acontecendo, que a hora que terminou o Conecta, essa primeira turma, eu fiquei pensando assim, eu não posso continuar fazendo nesse formato. Eu não posso continuar fazendo nesse formato. Precisa de mais tempo, precisa de tempo de digestão, precisa de tempo de apropriação. Eu preciso dar tempo para as pessoas fazerem coisas dentro do grupo, para não ficar muita coisa para fazer em casa, porque não tem jeito, fica alguma coisa, mas para não ficar muita coisa para fazer em casa. Para não acumular, e fui percebendo, mas assim, fui eu que percebi isso da minha cabeça por causa de uma análise que eu fiz? Não, foi olhando como a coisa acontecia na prática. Aí você pode virar para mim e falar assim, nossa, Gi, mas coitada dessas pessoas que fizeram essa primeira turma, né? Nossa, não era a melhor versão, a versão ideal. E imagina então
Se eu tivesse decidido na minha cabeça que era assim que ia funcionar, e se eu tivesse fazendo isso até hoje? Não ia ser pior se eu tivesse fazendo isso até hoje? E é muitas vezes isso que a gente faz na empresa. A gente decide no começo como que uma coisa funciona, a gente coloca aquilo no mercado e a gente fica 20 anos fazendo aquilo do mesmo jeito. Apesar de estar vendo que tem questões, apesar das pessoas estarem dando feedback. E eu tô falando de serviço, mas serve para produto também, né? Aí a gente pensa naquelas caixas de sugestão que tem nos lugares, naquelas pesquisas que as empresas mandam pra gente por e-mail, né? E aí você fala assim, mas nada muda. O que estão fazendo com essa informação? Então, a gente precisa usar essa informação para realmente entender esse cliente, né? Entender esse cliente com profundidade. Então, para finalizar o exemplo do Conecta, a turma, o formato que ele tem hoje não tem nada a ver, tá? Tem muito a ver, tal, mas evoluiu muito. O formato que ele tem hoje evoluiu muito do formato da primeira turma. E continua evoluindo. A cada turma entra uma questão nova. E assim é com todos os produtos, né? Assim eu faço com todos os meus serviços, com todos os meus produtos. E acredito que é a melhor forma para a gente fazer. Tá, mas Gi, tá escrito aqui embaixo, ó, você fixou o comentário aqui que você tá falando como atrair o cliente ideal para o seu negócio e ver o faturamento decolar. Tá bom, vamos voltar então para essa história. A primeira coisa que eu preciso fazer é tudo isso que eu falei. A primeira coisa que eu preciso fazer é tudo isso que eu falei. Ou seja, para eu atrair o cliente ideal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é o cliente ideal, saber qual é esse recorte que eu quero atender. E a segunda é ter um produto ou um serviço focado nele, que atenda às suas necessidades, que resolva as suas dores, que entregue os seus desejos, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, por isso que eu tô falando de todo esse pedação aqui. E tem uma coisa interessante, né? Às vezes eu faço oficinas de design thinking que são bem específicas, trabalham bem especificamente essa história. E a dificuldade que a gente tem nisso, né? Às vezes eu dou o exercício, né? A gente vai fazer uma etapa de imersão e aí a hora que a pessoa vai colocar no papel, dei essa disciplina agora, numa graduação, agora em julho, e a pessoa continua construindo da forma antiga que eu estava comentando, né? Que é assim, eu decido o que vai acontecer. A pessoa continua construindo dessa forma, de tão arraigado que isso está na nossa cabeça, tá? De tão arraigado que essa questão está fincada na nossa cabeça. Mas uma vez que eu sei, tá? Então, vamos supor que você está conseguindo fazer esse processo todo que eu falei. E uma vez que eu sei quem é esse cliente, então, eu conheço suas dores, eu conheço os seus desejos. A próxima questão é a segmentação. Então, como que eu faço para usar esse cliente ideal, né, para atrair, para ver o meu faturamento decolar? Então, a próxima questão é a segmentação. Do quê? Da minha comunicação e do meu marketing. Porque aí, se eu sei quem é o cliente ideal, se o meu produto está desenhado para ele, eu preciso conversar com ele. Eu não vou mais conversar com todo mundo. Porque a minha marca não vai mais ser construída de uma forma genérica. Eu não vou mais posicionar meu negócio genericamente no mercado. Então eu preciso segmentar a minha comunicação e as minhas iniciativas de marketing. E vou contar um negócio para você. Nunca existiu um tempo mais fácil na nossa história para fazer isso do que hoje em dia. Quando a minha mãe tinha videolocadora lá nos anos 90... era muito difícil fazer isso, porque a gente tinha mecanismos de comunicação de massa. A opção que você tinha para comunicar era o jornal, era o rádio, era um outdoor,
Eu lembro que tinha uma história que era a tal da piruinha da Jovem Pan, que você colocava uma piruinha na rua, fazendo tipo um pedágio no semáforo, assim, e dando brinde para as pessoas. Olha que loucura, né? Hoje em dia não faria sentido nenhum uma promoção desse tipo, né? Porque qualquer um que passa ali estava ganhando um brinde, olha, ali tá a locadora tal, né? E era esse tipo de ferramenta de marketing que a gente tinha. É por isso que se usava tanto o boca a boca, né? É por isso que se usava tanto o boca a boca. Porque a melhor forma da pessoa certa atrair outra pessoa certa era ela multiplicar aquilo, né? Era ela multiplicar a informação. E muitos negócios viviam a vida toda em cima, praticamente, do boca a boca. E eu acho muito interessante que muitos negócios ainda fazem isso, né? Apesar da gente ter essas ferramentas todas. E quais são essas ferramentas? Quando você pensa nas mídias digitais, por exemplo, e você vai pensar em anúncios, em patrocinar publicações, fazer anúncios, tráfego pago, quando a gente vai pensar em Google, a ferramenta de segmentação que você tem para fazer desse teu público, ela é refinadíssima. E eu acompanho essas ferramentas desde o começo, né? Na verdade, acompanho há mais ou menos uns 10 anos o meu acompanhamento mais próximo, não que elas tenham começado há 10 anos, mas o meu acompanhamento mais próximo. E assim, de 2010 para cá, o refinamento da ferramenta é profundo. Eu tenho pena de quem dá curso ensinando a fazer isso, porque a pessoa, ela terminou de filmar a aula do curso, ela tá tendo que refilmar, de tanto que eles melhoram, refinam, né, e vão evoluindo. E eles vão evoluindo no quê? Nessa segmentação, de como eu encontro esse público certo para mim, esse público que tem alinhamento comigo. E aí eu falei então da gente achar o cliente ideal e ter essa figura de empatia. E falei desse paradoxo, né, de todos os clientes, de ouvir o cliente tem sempre a razão e do seu cliente ideal. E aí um fator que precisa entrar nessa escolha, tá, que eu só quero pontuar esse fator porque ele é importante, é a tua conexão com esse cliente. Você que é dono do negócio. Você que está criando a visão daquela marca. Você precisa ter uma conexão com aquele cliente, porque não adianta nada você escolher um segmento de cliente que você não gosta e aí todo mundo que passar pela tua porta vai ser aquele caso que eu falei antes, que é do tipo, putz, não acredito que o fulano tá chegando. E imagina para que construir um negócio que toda vez você fala, putz, né? A pessoa tá entrando aqui, que saco. Então não, vamos... Nossa, olha só, fulano chegou, deixa eu pôr um café para ele. É essa pessoa que a gente quer, né? Entrando na nossa empresa, né? Aquele cliente que tá com saudades dele, faz tempo que ele não vem aqui, né? É esse cliente. E a hora que eu consigo fazer essa segmentação, então o meu marketing fica muito mais fácil. Porque o meu marketing não é mais genérico, o meu marketing não é mais para todo mundo, a minha comunicação não é mais para todo mundo, a minha marca não é feita para né? O meu marketing é focado. E ele é focado com alguém que está alinhado comigo. Então, as pessoas... amanhã a gente vai falar um pouco sobre vendas, que eu acho que é um assunto muito, como que eu posso dizer, tabu. É um assunto muito tabu para muitas pessoas, principalmente profissionais liberais e principalmente criativos, né? Quando eu tenho esse tipo de profissional fazendo algum curso comigo, a pessoa tem vergonha de vender, né? E talvez você sinta isso, né? Talvez você seja uma pessoa que sente isso. Então, a hora que eu tenho toda essa segmentação, mas isso a gente vai falar amanhã, tá? Mas a hora que eu tenho toda essa segmentação, o meu marketing fica muito mais facilitado. Porque tá claro para quem eu tô construindo, tá claro o que essa pessoa precisa, tá claro o que eu preciso falar com ela. E é assim que eu vou ver o faturamento do meu negócio decolar.
porque eu vou estar falando com a pessoa certa, a coisa certa, no lugar certo. E se possível, e muitas vezes é possível, na hora certa também, tá? Esse é o nível de segmentação que a gente consegue ter hoje em dia. Então, a hora que eu estou fazendo esse tipo de comunicação, a chance dela me trazer retorno é muito maior. E aí, a hora que a pessoa passa a porta dentro, a conversão daquele lead, daquele prospect, daquele potencial cliente em alguém que vai comprar, ela é muito maior. A taxa de conversão é muito maior. Por quê? Porque é a pessoa certa, com a mensagem certa, para atender a dor ou o desejo certo, se possível na hora certa. Então, a chance de erro diminui profundamente. E eu acho que esse é um pouco que eu queria falar hoje. Tô vendo várias pessoas me falando oi e tudo mais, e eu não queria parar o raciocínio, mas agora eu acho que é a hora da gente conversar, ou se alguém tiver pergunta, me mandar. Porque é esse o raciocínio que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, como que a gente faz para atrair o cliente ideal para o seu negócio e ver o faturamento decolar, seguindo todos esses passos que eu falei, né? Da empatia, de entender essa escolha do paradoxo do cliente ideal com ouvir o cliente, de entender que esse universo, essa tendência das marcas glass box, de caixa de vidro, fazendo uma segmentação correta e um marketing correto. Então, esse é um caminho bem interessante. Então, agora vamos conversar um pouquinho antes da gente encerrar. Mas aí a Sabrina tá falando aqui, né? Que a gente não fala com todos, mas com quem se interessa pela nossa história. E com essa história pode transformar o outro. Exatamente. E essa questão da história, né? Da nossa história, ela é um desses filtros, né? De como eu vou fazer essa escolha. De como eu vou escolher o segmento que está conectado comigo, para não ficar tipo, meu Deus, o fulano está entrando, né? Então precisa ser alguém que tenha um alinhamento com isso. Eu falo que as pessoas elas não compram o que você faz, né? Elas compram como o seu produto ou serviço faz com que elas se sintam sobre elas mesmas, né? E para a gente conseguir esse efeito, a gente precisa fazer esse caminho, né? De alinhamento. E aí tá outra palavrinha, Sabrina fez conecta, sabe, né? Maristela fez conecta também, sabe como eu falo essa palavrinha que é o alinhamento. Então são palavrinhas que eu martelo muito, né? Refinar, 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 alinhar, alinhar, alinhar. Isso é fundamental se a gente quer atingir esse objetivo aqui. Então, antes da gente terminar, tenho 2 recadinhos para vocês, que na quarta-feira à noite vai ter uma aula, eu quero até falar o título certinho da aula. Na quarta-feira à noite, no YouTube, eu vou fazer uma aula que vai falar sobre o segredo dos empreendedores e profissionais liberais que atraem os clientes certos e vendem com facilidade, tá? Então a gente vai se aprofundar nesse assunto. Então vai ser na quarta-feira, amanhã, às 8 da noite no YouTube. Gi, como que eu faço para saber o link? Aqui na minha bio, no perfil aqui do Instagram, tem um link lá para você fazer a inscrição nessa aula, tá? Então, clica depois que terminar a live aqui, que inclusive vai ficar salva no IGTV. Se você souber alguém que precisa ouvir esse assunto, que precisa saber mais sobre isso, por favor, compartilhe com essa pessoa. E aí depois você entra lá no perfil da bio, clica, né, no perfil do Insta, clica no link e aí vai ter o link de inscrição do YouTube, que é essa aula amanhã às 8 da noite. Mas antes disso, amanhã cedo, às 11 da manhã, a gente volta para uma outra live. Essa semana tem live a semana toda às 11 da manhã, pula o sábado, que sábado tem Conecta, e talvez eu volto até no domingo, tá? Para a gente conversar um pouquinho antes do almoço. E aí amanhã a gente vai falar um pouco desse assunto cabeludo, que é como que eu vendo sem doer tanto. Como que eu vendo sem sentir vergonha de vender? O que eu faço com essa minha timidez, né? Que eu não consigo vender, que eu não consigo falar do meu produto, que eu tenho vergonha, né? Como que eu faço com isso? Que é um problema muito recorrente. 90% das pessoas
fazem cursos ou mentorias comigo, tem essa questão, né, com as vendas. Então, isso, live amanhã, 11 horas da manhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E às 8 da noite, aula, tá? E não é live, não é bate-papo, é aula no YouTube pra gente conversar sobre essa questão processual. Aí é aula, aí é com passo a passo, aí é com slide, aí é para você estar com o seu caderninho do lado anotando, tá? O que você vai fazer. Essa no YouTube, então, é essa diferença. Aqui em live não dá para fazer isso, né? Então aqui é uma coisa mais aberta. Bom, gente, então eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Agradeço muito a presença de todos vocês que conseguiram entrar aqui. Agradeço a oportunidade de vocês me permitirem compartilhar esse conhecimento com vocês. É sempre muito, muito, muito gratificante para mim poder compartilhar esses conhecimentos. E espero ver vocês amanhã aqui de novo, às 11, aqui no Insta, e também à noite. Gi, quem não puder participar se inscreve que talvez a gente vai... Se não tiver nenhum problema, porque o YouTube, ele é sempre uma incógnita. Todas essas plataformas são uma incógnita, né? A gente nunca sabe se vai continuar. A Sabrina sabe bem disso, né? Sabe quantas lives já perdeu a gravação. A gente nunca sabe se vai conseguir, mas se eu conseguir... eu vou deixar o replay disponível alguns dias, tá? Não vai ficar disponível no meu YouTube para sempre depois não, tá? Porque é uma aula. Mas se eu conseguir, tá? Eu vou deixar o replay disponível depois, mas só para quem se inscreveu. Então entra lá no perfil e faz tua inscrição, tá? Que aí eu vou mandar essas duas questões para vocês. Mas de novo vai depender dos astros, né? Os astros do YouTube ajudarem a gente. Mas eu sei, tá? Que você tem, às vezes, os horários mais comprometidos, né? Eu vou torcer para dar tudo certo para você assistir. Vai ser um prazer se você puder assistir. Depois você me manda seu feedback, tá bom? O que você achou. Então, para quem tiver num caso parecido com o da Thalita, tá? Se inscreve lá, porque é só esse o canal para você ter acesso a esse conteúdo. Ele não vai estar aberto em nenhum lugar, nem amanhã e nem depois, tá? É só para, né, quem entrar nesse grupinho e falar eu quero mesmo. Então é isso, gente. Novamente, muito obrigado pela companhia de vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre a live de hoje, eu vou colocar um sticker no meu stories daqui a pouco. E se você tiver qualquer dúvida sobre essa conversa que a gente teve hoje, que não deu para colocar aqui, porque é ruim de digitar, porque algum motivo, me fala lá que vai ser o maior prazer me aprofundar na questão que você compartilhar e a gente tentar fazer disso aqui um bate-papo, tá bom? Um beijo grande e eu vejo vocês amanhã por aqui às 11. Até amanhã, gente. Bom